quais seriam as principais consequências? Eu sei que são muitas, né? A gente pode passear em algumas. Quais seriam as principais, assim, na prática de cada um ali? Então, assim, a obesidade, né, a primeira coisa, né, talvez a primeira coisa que ela vai modificar dentro do nosso organismo é como o metabolismo da glicose ele funciona, né? Então, assim, o primeiro ponto, a primeira alteração, né, e o que vai gerar provavelmente as consequências futuras é uma alteração, né, uma dificuldade de você conseguir manejar a glicose, por dois motivos. Um, porque tem um excesso de glicose, né? Aquilo lá, eu engordei por causa do hipotireoidismo, eu ganhei peso por causa do antidepressivo que eu... Isso tudo pode influenciar, mas você só ganha peso quando você come mais. Você precisa comer mais, tem que ter matéria-prima para que o organismo armazene isso em forma de energia. Então, o primeiro ponto é você estar colocando um excesso de glicose dentro do seu organismo. E o segundo ponto é que, com o passar do tempo e conforme você vai aumentando ali o percentual de gordura, esse tecido gorduroso, ele é um tecido que não é uma gordura normal. É uma gordura que secreta substâncias que são inflamatórias para o organismo. Essa inflamação começa a fazer várias consequências. Uma delas é fazer com que sua insulina não funcione. A insulina é o hormônio principal no controle da glicose. Então, se sua insulina não está funcionando direito, sua glicose começa a subir, né? Então, você tem um aumento de insulina, porque seu corpo tenta, de alguma forma, ajudar e auxiliar nesse controle da glicose, mas uma hora isso não é suficiente, sua glicose começa a subir, e aí entra ali um pré-diabetes ou um diabetes efetivo, né? A causa mais comum de diabetes tipo 2 é a obesidade, é o excesso de gordura, é o excesso de peso, né? Com base na resistência à ação da insulina. Com base na resistência à insulina, né? A segunda consequência, né, tanto dessa resistência à insulina, dessa glicose aumentada e dessa inflamação crônica no nosso organismo, é começar a trazer outras doenças crônicas que têm a mesma base. As doenças cardiovasculares, por exemplo, o infarto, a hipertensão, né, a insuficiência cardíaca, o AVC, tudo isso são alterações vasculares, né? Então, a artéria ela começa a ficar doente, e aí com a artéria doente vai acumulando placa, uma hora essa placa pode romper, causando um infarto, causando um AVC, ou ela vai cronicamente aumentando, endurecendo ali a artéria, e o paciente fica com a pressão alta. O que faz essa doença da artéria é exatamente o excesso de glicose, o aumento da insulina e essa inflamação crônica, tá? Associado, claro, a questões genéticas. A predisposição genética, ela simplesmente vai ser ou um facilitador para que a doença apareça, ou não, você tem uma genética muito boa, você vai ter uma certa resistência, mas o seu comportamento, seus hábitos, né, como está o seu corpo, ele pode superar, inclusive, sua genética. Eu tenho uma genética muito boa, ninguém na minha família infarta, nunca teve nenhum problema. Mas, cara, se você fizer as coisas todas erradas, você pode ser o primeiro.